Olá, eu sou Vera Lúcia Rodrigues, da Verve, assessoria de comunicação, especialista em assessoria de imprensa, formada em jornalismo e pós-graduação na área de comunicação corporativa. Há 43 anos, eu fundei a Verve, assessoria de comunicação, que continua firme e forte aqui no mercado. E hoje nós vamos falar com uma pessoa que, no meu entender, faz parte da história da comunicação corporativa aqui no Brasil. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, Vera? Eu vou bem. E você? Ótimo. Prazer em te ter aqui. Eu queria falar o teu nome completo, né? Rodrigo Azevedo, um empreendedor na área de comunicação, visionário, eu diria. Você fundou algo extremamente necessário para as assessorias de imprensa há alguns anos, mas aí eu vou deixar para você contar essa história. E eu não sei qual que é a sua formação, para falar a verdade. Você é jornalista? Não, o pessoal Não. acha que eu sou jornalista, mas não sou. Eu sou analista de sistemas. Que legal. De formação. Depois fiz MBA em marketing. Sim. Trabalhei no Jornal do Brasil, como analista na época, o saudoso Jornal do Brasil. Foi lá que comecei como empreendedor Sim. a conectar as ideias, né? Tipo assim, tem coisa que dá para a gente melhorar, né? Empreendedor é isso, a gente vê problemas. Sim. E onde há problemas, possíveis soluções. Então, lá no Jornal do Brasil, vi os problemas dos jornalistas. Aí depois fui trabalhar na FSB Comunicações, que é uma agência de assessoria de imprensa. Aí eu vi os problemas do lado de lá do balcão e assim nasceu a Comunix, né, que era a primeira empresa de tecnologia nessa área de PR. Então, eu acho que a Comunix foi um marco na história da assessoria de imprensa, especialmente no Brasil. Porque até aquele momento, o que a gente tinha eram, por exemplo, a gente tem que ressaltar o trabalho que tinha Meio e Mensagem, né, que eles tinham os anuários, lembra disso? Anuário brasileiro de imprensa, de comunicação, eles tinham setorizados. Então, eu queria saber onde foi tua inspiração para lançar o Comunix, porque não existia uma organização tão bem feita como a que você fez, dos jornalistas por categoria, por interesse, onde a assessoria de imprensa pudesse ter um norte, a não ser ficar nas listas telefônicas, que era o que a gente tinha de mais moderno na época, né? Isso é uma época que a internet estava começando, mal existia a internet. Sim. E existia, sim, algum serviço de catálogos de listas e tal. Eu me lembro que na agência a forma de se comunicar com o jornalista era por fax, né? O pessoal ficava com a barriga ali no fax, mandando 30, 40 cópias de fax. Acho que muita gente que está assistindo nem sabe o que é fax. Provavelmente. Telex, então? Telex, nem pensar. E aí ficava ali, né? E eu sempre fui tecnológico, tinha um negócio com tecnologia, uma paixão por esse assunto. E eu falava, a internet estava vindo, eu já usava, porque a internet ainda era assim, né? Eu me lembro que a agência tinha uma linha telefônica que conectava a internet, era um e-mail da agência compartilhado para todo mundo. Eu falava, não, vai ter internet para todo mundo. Então, investir num negócio incerto, que era desenvolver uma tecnologia que funcionasse 100% por web. Numa época que, ainda era telefonia, que se lembra os modems fazia barulho, parecia uma briga de gato para poder se conectar, né? Uma luta. E eu ia vender o mailing, uma ferramenta que dependia de internet, dependia de computador, né? Então foi muito divertido. Eu comecei a visitava a agência, cara, umas 6 visitas, reuniões, vendedor naquele guerreiro, sabe? Visitava as agências, visitei cada agência, que tinha as urgências, que eram nos fundos, com os cachorros, tinha de tudo. E a internet não funcionava. Então, apanhamos muito no começo, mas insistimos até que a internet foi se desenvolvendo e melhorando. E isso me deu uma vantagem tremenda com um concorrente na época, né? A Maxpress. Sim. Que era um concorrente na época que já existia a Maxpress? Existia, entregava num CD. Então, eu me lembro que a gente na agência comprava, na FSB comprava o CD e ele mandava um CD novo Não era CD, não, era um monte de disquete. Não era CD, era disquete, nem me lembro mais a especificação. E funcionava no DOS, não tinha internet, não tinha dado atualizado. Porque imagina a logística de mandar os disquetes, né? Então, a gente fez uma coisa ousada de funcionar em tempo real e tal, né? Isso foi uma vantagem. Desvantagem no começo, porque a internet não funcionava, mas tão logo a internet começou a pegar e funcionar, a gente era o único. E a gente tinha uma oferta incrível, que é o seguinte, o dado do jornalista sempre atualizado. Pelo menos assim, no momento que nós atualizávamos aqui, você, como assessoria, já teria ele atualizado. Era online. Era online.
Então, foi assim que nasceu o Comunix. Aí foi o primeiro serviço, foi o mail e imprensa. Aí depois a gente foi acrescentando outras ferramentas ali para ajudar o trabalho. Então, mas eu queria entender um pouco, assim, do Rodrigo visionário, né? Como é que foi que você enxergou essa oportunidade dentro do mercado de assessoria de imprensa para lançar o mailing? O teu primeiro produto foi o mailing. Então, como é que você enxergou isso? Foi a tua experiência em assessoria de imprensa? Como foi? Eu tinha 28 anos, eu era um garoto, entendeu? Então, assim, é difícil explicar um pouco esse espírito, o negócio do espírito empreendedor, né? Mas, talvez, pensar, né? Eu fui muito pobre, então eu tive que correr atrás muito cedo, né? Se eu contar que eu já catei cocô para vender como esterco, já fiz, quando era muito pequeno, né? De 12 anos. Então, o tempo inteiro eu estava... Eu treinei a minha vida em observar problemas que podiam ser oportunidades. Nesse caso do esterco, do cocô, eu estava numa escola pública, a professora precisava de esterco para cuidar de uma horta, que ela ensinava os meninos pobres das favelas ali ao redor a cuidar de uma horta. E na hora que eu vi ela cuidando de horta e ela comprando um saco de esterco, eu me lembrei que do outro lado da rua tinha uma praça que os pais levavam as crianças para passear, né? Nos cabritos, no final de semana, sabe? Ficam os cavalos e os pais levam para passear e tinha os bichos fazendo cocô o dia inteiro. Então, eu peguei a professora, você pagou R$10 aí por esse saco de esterco. Se eu te der 2 sacos do fresquinho, você me dá os mesmos R$10? Aí ela topou na hora, né? Porque era uma proposta irrecusável. Claro. Aí eu fui no final de semana para lá, 12 anos, uma vergonha, porque os alunos todos, sábado, escola pública funcionava, não sei como é que está hoje, e catei o cocô, vendi 2 sacos, fiz R$10. E aí começou assim, caramba, se eu ficar de olho, o mundo está cheio de problema. Se eu ficar de olho, eu vou arrumando. E foram vários probleminhas assim, vender sanduíche na praia, enfim, muita coisa na vida. Até que eu consegui fazer um curso de informática. E nessa que eu fiz um curso de informática, lá quando a informática mal existia, eu tinha talvez 15, 16 anos, primeiros computadores que pareciam umas calculadoras grandes, umas coisas horrorosas. Aí aquilo fez assim, caraca, isso aqui vai mudar tudo. Aí pronto, uma coisa leva a outra, você fica treinado em prestar atenção. Eu estava na agência, no caso, no Jornal do Brasil, eu vi como é que era o trabalho do jornalista. Perrenga, trabalhava na área de tecnologia. Nessa época eu já cuidava, dava suporte. Jornalistas famosos, Ricardo Boechat, jornalista lá no começo, o Jornal do Brasil nos seus áureos tempos. E eu resolvi muito problema lá no Jornal do Brasil, fiz a BBS do JB, que era o precursor da internet, estava começando a entender esse negócio. Fui para a FSB, vi os problemas do outro lado do balcão, falei, dá para dar escala nisso aqui, o trabalho de assessor é muito braçal. Esse tempo que eles gastam mandando fax era uma tarde inteira para conseguir mandar 50 fax para 50 jornalistas. Se eu resolver isso aqui vira um produto. E aí veio o mailing, depois veio o distribuidor de releases, porque uma coisa leva a outra. Se eu tenho um mailing de jornalistas, por que não fazer uma ferramenta que dispare esse release para o jornalista e acabar com esse fax maldito aqui, entendeu? Aí nasceu. Aí tem o clipping, aí é a ferramenta de monitorar a internet. Entendi. É que hoje em dia quase ninguém mais monitora o jornal impresso, porque você tem a opção de monitorar online. A gente monitorava online há 15 anos atrás, entendeu? Entendi, mas então, ainda se monitora o monitora. impresso também, em menos quantidade, mas também se monitora. Né? Porque tem algumas coisas ainda que o volume é muito online. O volume é muito online, né? Porque o impresso ficou muito premium, né? Então sai menor volume. E como foi essa trajetória? Depois que você criou o Comunix, como é que você evoluiu dentro do mercado de comunicação? Quais foram as principais dificuldades? O que você conseguiu resolver, sanar? Que tipo de oferta você fez? Como é que cresceu o Comunix, em bom português? Então, eu falo assim, se você quer uma empresa crescer, você tem as alavancas de crescimento. Então, eu tinha isso na minha cabeça. Eu gosto... A minha cabeça ela é meio de exatas, mas com uma boa dose de humanas. Então, era uma coisa... mas eu tenho uma cabeça estruturada de analista de sistemas. Então, eu gosto de criar diagramas mentais para entender o funcionamento das coisas. Certo. No caso de empreender, para mim, eu sempre gostei de lançar uma alavanca de crescimento. Então, produto, no caso, meio imprensa, mercado... de segmento, vamos chamar assim, de assessoria de imprensa, mercado Brasil. Então, se você quer crescer, você tem que mexer numa dessas alavancas. Então, eu posso continuar com o mesmo produto, no mesmo segmento, no novo mercado, você cresce. Sim. Ou eu lanço um novo produto
para o mesmo segmento, para o mesmo mercado. Você cresce. Se você mexer nas 3 alavancas, você cresce. Então, vamos lá. Eu tinha o mercado, segmento assessoria, produto, meio e imprensa, mercado Brasil. Eu posso lançar um novo produto, distribuidor de releases. Então, foi assim que o Comunix cresceu. Quando eu lancei o distribuidor de releases... Que foi o Dino? Não, ainda não era o Dino. Era distribuição por e-mail. Distribuição por e-mail. Ah, sim. O primeiro serviço mesmo da Comunix, que você poderia distribuir. Porque no começo eu só dava os contatos. O cara baixava o Excel e ele fazia o que ele quisesse. Agora, eu dava os contatos e a ferramenta que disparava os e-mails. Sim. Aí eu mexi na alavanca produto. Lancei um novo produto para o mesmo mercado, para o mesmo segmento. Aí lançou o monitor web, que era o clipping. Sim. Só de web, a gente só fazia web. Sim. Não queria fazer impresso. Por quê? Tudo automático, era crawler, robô, entrava nos sites, fazia as coisas. Então, mesmo segmento, mesmo mercado, só mexi mais uma vez no produto. Até que chegou no momento que aí seria um segmento totalmente novo, ou melhor, uma revolução, que seria o Dino, né? O Dino foi uma revolução porque era um primeiro serviço de newswire brasileiro. Apesar de newswire existir no exterior há 50 anos, que era Business Wire e PR Newswire, no Brasil não tinha. E eram caríssimos os serviços de newswire. Eram assim, milhares de dólares para você ter um release distribuído por eles, né? Aí a gente lançou o Dino e foi um sucesso também, vendeu muito, né? Inclusive, o maior cliente da Dino na época eram próprias assessorias, apesar de ter gerado também muita confusão, né? Muitas assessorias reclamaram do Dino porque achavam que o Dino ia tirar o trabalho delas, porque o Dino garantia a publicação. Sim. Então, você publica no Dino, você vai ser garantidamente publicado em 50 veículos num estalar de dedos. Aí eu fui espancado no começo. Tinha fóruns de assessores reclamando que a gente está acabando, desvalorizando o trabalho da assessoria. Eu falando, cara, isso é uma ferramenta para vocês. Se isso acabasse com o trabalho de assessoria, não existia Business Wire, PR Newswire há tantos anos, né? Empresas de milhões de dólares. Então, foi assim, você perguntou como é que o Comunix cresceu. Cresceu mexendo nas alavancas e lançando produtos e divisões novas. E assim vieram a sua TV, a R-Web, a Influence-me agora, que é para influenciadores digitais, sempre pensando nesse mapa mental, né? Esse mercado que você está citando de influenciadores amadureceu muito nos últimos anos, né? Eu queria que você falasse um pouco da tua visão, como é que esses influenciadores podem ajudar a construir relevância e autoridade naquilo que eles oferecem. Eu queria um pouco da tua opinião aqui a respeito, a favor, contra, como é isso? Me explica. Então, é muito diferente de relações públicas e de assessoria de imprensa, porque, no caso, você tem um jornalista que ele não é comercialmente interessado na notícia, então ele tem uma credibilidade por conta disso, enquanto o influenciador, ele é um cara que toca o trabalho dele, primeiro, criando conteúdo sobre ele, sobre as coisas que ele gosta. No caso, por exemplo, eu sou um influenciador digital no meio de motociclismo. Sim. Então, eu tenho um canal no YouTube, está indo para 300 mil seguidores, que fala só sobre motociclismo. Então, ali eu tenho meu conteúdo sobre moto. Assim, tem um cara que... O cabeleireiro, tem o fotógrafo, tem o lifestyle, tem fitness. Pessoas que mostram o seu dia a dia ou ensinam alguma coisa sobre... Então, eles passam informação, de certa forma, se você pensar, parece até com um pouco com o jornalista, mas não é, porque ele ali é sobre ele, conteúdo dele, e ele é remunerado para postar conteúdos. Então, isso gera uma diferença, né? Porque chamado as publis, né? Eles recebem grana das marcas para publicar. Então, isso gera uma separação, ou uma mistura meio complicada algumas vezes com essa questão da credibilidade. Mas os influenciadores estão aprendendo. Fizeram muita besteira no começo. É uma molecada, um cara de 18 anos, 15 anos, que ganhou dinheiro pela primeira vez, sobe a cabeça, acha que é celebridade. Então, dá um bocado de trabalho, né? A gente aqui trabalha com todas as partes do influenciador. A gente tem uma agência de talentos. A Influence-me são 3 negócios. A Influence-me Suite, que é o software. Eu ia perguntar isso, mas ótimo, você já está falando. Bora lá. Até para o pessoal entender. A Influence-me começou, como tudo que eu fiz, software, né? Então, lançamos um software. A plataforma, tipo o Mail Imprensa, que tinha os jornalistas. Sim. A gente chegou a ter 50 mil jornalistas no Mail Imprensa. A Influence-me começou com um mailing de influenciadores. Só que são 2 milhões de influenciadores. Olha só as diferenças. 2 milhões só Brasil.
Se eu botar o restante na plataforma, já tem mais de 8 milhões de influenciadores do mundo inteiro. Então, o Brasil são 2 milhões. Então, era um software. E aí, o software, as marcas começaram a pedir, você não pode cuidar para nós das campanhas, porque eu não tenho braço, não sei fazer e tal. Aí, a gente lançou a agência Influence Me House, que é uma agência de influencer marketing. A marca contrata a gente e a gente contrata o influenciador em nome da marca, cuida do processo, dos trâmites, até a entrega do resultado. E aí os influenciadores pediram para a gente, você não pode ser meu empresário, cuidar da minha carreira? Aí a gente lançou a Influence Me Stars, que é uma agência de talentos. Já tem lá uns 20 influenciadores legais que a gente está cuidando da carreira. Então, software, agência de influencer marketing e agência de talentos. Então, com isso deu uma visão bastante grande do mercado para nós e a gente está surfando. Estamos indo bem, já estamos entre as maiores do setor, né, na influência. Uhum. E estamos animados com a Influence Me Stars, que é a mais novinha de todos, cuidando de carreira de influenciador, um negócio totalmente diferente, é muito doido, é muito diferente. Como funciona isso? Conta pra gente. Acho que muita gente quer saber, não tem a menor ideia de como é que isso funciona. Cara, é assim, o influenciador, então, as marcas procuram ele já, né? Vão no Instagram, gosta do cara, segue o cara e aí procura. Por exemplo, a gente tem umas influenciadoras na área de gastronomia. Elas só cozinham e ensinam receita. Tem 6 influenciadoras nesse segmento. E aí, então, as marcas todas que têm itens para cozinha, tipo a Mondial Eletrodomésticos, tem Airfry, tem uma série de coisas, que é cliente nossa, a Mondial. Então, a gente roda as campanhas com eles. Só que eles têm que mandar proposta, têm que fazer media kit, eles são um mini veículo de comunicação. Sim. Só que são sozinhos. Então, quando eles botam uma agência de talentos, é para tentar fazer o trabalho que um veículo grande tem, que são o departamento comercial, o departamento de design. Então, a gente cuida dessas coisas para ele. Então, a gente negocia em nome deles. A marca, quando liga, não liga para ele, liga para a gente. E, eu quero contratar a Fran Misturini, que é uma influenciadora nossa. Me manda o... Aí, a gente já montou o Media Kit. É engraçado, a gente monta a Media Kit com os gráficos, com a audiência, com os pontos fortes dela... e negocia valores, tabela, como se fosse um departamento comercial de um veículo de comunicação, fecha o negócio, aí faz reunião com a Fran, com a influenciadora em questão, ou as influenciadoras, ou os influenciadores, e a gente diz, o briefing é esse, é o lançamento da nova Airfry de 12 litros, que é automática, você tem que pegar nesses pontos que são os diferenciais assim, faz uma receita, a gente ajuda no processo criativo, o influenciador é o grande criativo, que isso é uma coisa muito legal, uma mudança completa de paradigma. Antes, Sim. Uma marca queria fazer uma publicidade, contratava uma agência de publicidade e um garoto propaganda. Agora ela vai fazer uma publicidade, contrata 15 influenciadores, que é a média hoje, uma campanha 15, então são 15 garotos propaganda, 15 mini agências de publicidade, que são cada um deles que criam, né? Então, Sim. Como é que manter uma uniformidade disso tudo, né? Então, é assim, a gente faz o trabalho de cuidar da carreira do influenciador, ajudando ele na parte comercial, na parte... levar para evento, treinamentos, media training, torná-los profissionais completos, né? Entendi. Mas agora, isso, de certa forma, não tem mais nada a ver com assessoria de imprensa, com jornalismo. É uma outra modalidade que as empresas estão se utilizando para se comunicarem com o mercado. Continua sendo comunicação, só que não mais dentro de jornal, de revista. Agora... Você fala disso, eles têm os canais próprios. Quando esses clientes, esses influenciadores têm os seus próprios canais. Eu estou fazendo essas perguntas porque eu acho que muita gente gostaria de saber exatamente como é. Não é que o influenciador trabalha no Estadão, porque é um canal de assessoria de imprensa. Então, é importante fazer... Você explica para nós como é que isso... Qual que é a diferença? Como é que evoluiu de um trabalho de assessoria de imprensa, onde as empresas procuravam transformar-se em notícia para chegar até os veículos de comunicação, para esse mercado de influenciador. Nós não estamos mais falando de notícia. Não. Nós estamos falando de propaganda. Publicidade, basicamente. Basicamente. Agora, assim, muitas assessorias colocaram o influenciador digital no seu leque de atuação, tá? Então, criam departamentos ou áreas ali para cuidar da relação com influenciadores. Muitas assessorias. A gente tem vários clientes que são agências de PR, agências de comunicação. Sim. E aí, isso estava ainda se desenhando, porque é tudo muito novo, né? Quem vai virar o dono
da área de influenciadores? Agência de publicidade. Você tem um cliente. Tá. Esse cliente seu hoje te contrata como uma agência de PR. Tá. E agora tem esse negócio aqui chamado influenciador digital. Quem cuida disso? Quem é o pai da criança? Quem é o pai da criança? Então, ficou uma bola dividida. Ou vai ser a agência de PR, ou vai ser a agência de publicidade, ou vai ser um novo tipo de agência chamada de influencer marketing. Há 7, 8 anos atrás, quando a gente começou com o Influence-me, eu diria que isso estava bem difícil de ver. Todo mundo tentando, mas sem muita certeza de nada. Hoje, o que eu tenho a sensação é que as agências de PR, meu chute de número, 70%, 80% está fazendo a parte orgânica. O que é a parte orgânica? É a parte não paga. Tá. Que ela chega para o influenciador e manda tipo um release para o influenciador, um media kit, manda os chamados, uma campanha de seed, manda uma amostra do produto e depois faz follow-up, vê se e o influenciador eventualmente publica e não cobra nada. Sim. Muito parecido com assessoria de imprensa. Sim. E no caso, você está falando com o dono do veículo. Pensa assim, no caso da assessoria de imprensa, você fala com um repórter ou um pauteiro para tentar convencer o editor para botar no veículo que não é de nenhum deles, é lá da família Marinho, sei lá. Aqui não, você vai falar com o próprio Marinho, você está falando com o dono do veículo. Que vai se transformar numa mídia nos moldes em que se fazia com a mídia tradicional. Ou, uma pergunta, por que eu estou te falando isso? Não será essa, quando ele faz isso e não cobra nada, o influenciador, não seria essa uma forma dele se posicionar também para construir relevância e autoridade naquilo que ele oferece? É assim, o influenciador maiorzinho, profissional, é difícil ele receber um brinde ou uma amostra e querer publicar, tá? É difícil. Agora, vamos supor, você Pode. Vou repetir esse trecho, tá? Cortou? É que você está falando fora do microfone. Ah, desculpa. Mas precisa repetir alguma coisa ou não? Deu certo? Ele vai ter que dar ganho lá depois. Então, o influenciador profissional, ele dificilmente vai aceitar um brinde tipo chamado, eles chamam de permutados. Você dá alguma coisa e ele em troca ele te divulga. Agora, assim, eu dou palestra sobre isso, né? Quando que a permuta é aceita? Ela é aceita quando o influenciador percebe valor real para ele. Então, pessoal, você é a agência de relações públicas da Emirates Airlines. E aí você pega um influenciador de 6 milhões de seguidores. Então, é um influenciador grande, está ganhando dinheiro. Esse cara não precisa mais. Mas você oferece para ele assim, a Emirates quer fazer uma parceria com você, vou te dar uma passagem primeira classe, que é famosa da Emirates. Você vai até Dubai, vai passar um final de semana com tudo pago. O que você tem que fazer é publicar o seu processo, mostrar como é que é, não sei o que. Você topa? Vai todo mundo topar. Claro. Porra, eu topava, você topava, todo mundo. Todo mundo topa. Né? Aí por quê? A permuta é muito valiosa, né? Mas o que eu vejo, às vezes, algumas agências fazendo, pega um negócio sem absoluto valor nenhum, entendeu? E manda para 100 influenciadores na esperança deles falarem alguma coisa. E alguns vão até falar e vai falar assim, olha que eu recebi aqui da empresa de água tal. Obrigado aí, gente. Bota para o lado. Qual o valor de nenhum valor de comunicação? Valor. Elas gostam, contabilizam, botam lá como se fosse um clipe, né? Uhum. Botam lá como se fosse um clipe. Eu não vejo valor. Mas quando a permuta tem relevância, você consegue coisas legais, você consegue até fazer exigência, né? Tipo assim, contrato, eu te dou isso, mas em troca eu quero todas essas entregas nesses cronogramas como se fosse uma contratação valendo dinheiro. Agora, a pergunta é, qual que é a relação do mercado que você está dando de agenciamento de modelo, personalidade, com o trabalho desenvolvido pela Influence-me? Como essas áreas se conectam ou se complementam? Me conte. Não sei se entendi a pergunta, mas acho que vale a pena até cortar essa parte. Repete. Na verdade, a pergunta é da agência. Você está percebendo que eu estou fazendo as minhas perguntas, agora eu fui olhar, mas eu também acho que está meio enrolada, porque ela diz assim, qual é a relação do mercado de agenciamento de modelos e personalidades com o trabalho desenvolvido pela Influence-me? É esse o trabalho da Influence-me, não é que tem relação. Tem relação, né? Exatamente. A Influence-me Stars faz exatamente isso. A gente cuida, não é de modelos, mas a gente cuida chamado de creators, né? Que são os influenciadores digitais, cuida da carreira. E aí ela pergunta como essas áreas se conectam ou se complementam.
na verdade... Isso, podemos falar como é que ela se complementa com o influencer marketing em geral? Podemos falar. Pode. Não preciso perguntar de novo, né? A pergunta está gravada, né? Então tá. Então, pensa assim, a indústria de influência digital, ela tem alguns players, alguns atores, né, para falar em português. Então, existe o ator influenciador digital, aí que ele e tem um outro ator que é o empresário, que cuida da carreira dele. Nem todo influenciador tem um empresário, muitos não querem, porque já passaram por muitas experiências ruins, e eles falam direto. Existem as marcas que querem contratar influenciadores para promover, como se fosse uma mídia, como se contrata um canal de televisão, querem contratar um influenciador. Existem as agências de publicidade, existem as agências só de influencer marketing, como a gente só faz influencer marketing. Então, isso tudo faz parte de um ecossistema da criação, da chamada Creator Economy, a economia da criação. É um ecossistema. Então, o influenciador, a gente tinha o software que já indexava eles, então a gente ajudava as marcas a se encontrarem. Com a agência de influencer marketing, a gente agora atende as marcas e as marcas não precisam ter o trabalho, que dá muito trabalho lidar com uma campanha com 15 influenciadores, você vai ter que negociar com os 40. Negociar contratação, cachê, entrega, é um trabalho infernal. Então, a agência de influencer marketing ajuda nisso. E a agência de talentos ajuda também o influenciador a se desenvolver, nos ajuda, porque quando eu quero rodar uma campanha, obviamente que eu vou privilegiar os influenciadores da nossa agência, em primeiro lugar vão eles, e se ainda assim a gente precisar de mais, a gente vai para o mercado. Então isso cria, dá escala, né? Vamos pensar, dá escala para todo mundo, fica mais rápido para a agência, fica mais rápido para o influenciador, fica melhor para as marcas, todo mundo sai ganhando, né? Ótimo. Agora, uma dica que eu queria te perguntar, como é que uma pessoa que não é influenciadora ainda, mas sim ela é um profissional liberal, tem uma técnica importante no mercado que ela atua, né? Como é que ela pode se tornar um influenciador? Existe um caminho, um passo a passo, um curso? Como faz? A pessoa quer ser influenciadora ou é uma coisa natural e que não tem um método para isso? Eu acho assim que os maiores influenciadores brasileiros foi uma coisa natural. Você pega o Whindersson Nunes, nordestino, garoto, gravava com uma câmera velha, apoiada em cima de uma caixa de sapato, era exatamente, muito pobre, morava, ia para trás, o cenário dele era uma caixa d'água, entendeu? E ele gravava ali e começou, só que ele era muito desenrolado e fazia. Mas posso dizer que é o seguinte, hoje em dia, né, a realidade atual, são regras que já existem há muito tempo. Conteúdo é rei, então quem é um bom produtor de conteúdo tem chance, e aí acrescenta nisso disciplina, né, organização, tem que publicar, não adianta publicar quando tem vontade, tem que fazer, no caso de Instagram, 2 ou 3 publicações por semana, e mais vários stories que seriam diários, né? Então, tem que ter qualidade, né? Então, assim, até uma crítica que quando eu vi essa coisa toda da influência digital acontecendo, eu pensei, os jornalistas vão dominar isso. Os caras são formados, eles são comunicadores exímios, eles são bons produtores de conteúdo, mas não aconteceu. Não aconteceu, eles perderam o bonde, ficaram lá com algum tipo de preconceito com o negócio, deixaram o bonde passar, veio a molecada, a geração... Tomou conta. Aí você tem algumas exceções, tipo a Natália Arcuri, que é uma jornalista que largou a televisão, ela estava na TV Globo, estava começando a despontar na TV Globo, ela viu isso, largou e criou o canal Me Poupe, que é o maior canal de finanças pessoais, ficou muito rica e ela virou uma empresa de mídia agora, né? Mas são raras as exceções. Agora a gente está começando a ver os jornalistas acordando, se movimentando. Então, para você virar influenciador, primeiro, não é fácil. Dizer assim, você perguntava para uma criança lá nos anos 80, o que você quer ser quando crescer? Quero jogador de futebol, astronauta, modelo, se fosse mulher, né? Uhum. Era isso que aparecia. Jornalista, né? Era essas coisas. Você pergunta agora para a criança o que você quer ser? Eu quero ser influenciador digital. Virou a profissão. E tem muita criança. Tem muita criança sendo, inclusive. Então acha que é fácil, porque fica vendo na telinha aquele glamour, carrão, fotos. Boa parte disso é mentira, não tem nada daquilo, que daria tudo meio mentirado. O pessoal fica acreditando que vai ganhar na loteria. Dizer assim, para dar certo na internet hoje em dia,
tem que ser bom, tem que ter disciplina, tem que começar a fazer. Então, se perguntar qual é a dica, começa a fazer. Ficou ruim, posta assim mesmo, entendeu? É. E posta de novo. E posta. Vai ter uma hora que você vai começar a pegar o jeito e vai, né? Escolher um segmento interessante, um nicho de assunto mal explorado, consumir muito conteúdo na internet para poder pegar a linguagem. Você vê que hoje em dia é tudo mais rápido, sem enrolação, corte, as pessoas estão meio loucas. Então, você vê, o Instagram é uma loucura. Os vídeos de 1 minuto, parece uma britadeira, mas é um jeito que a humanidade nova aí... Então, Tá vendo? Tá assistindo, né? Tá assistindo. Roubar a atenção das Porque senão pessoas, o cara faz né? o quê? E pula pro próximo. É o subindo. Arrasta para cima. É. E vai pro próximo, entendeu? Então perde. Então é isso, é disciplina, organização, se desenvolver em audiovisual, edição de vídeo, microfone. Profissional, Profissional. É começar... você vira um pequeno veículo de comunicação com tudo que o veículo de comunicação exige e começa aos poucos e vai fazendo. Eu comecei lá no meu canalzinho no YouTube, comecei assim, eu gostava de viajar de moto. Aí eu falei, eu gostava de comunicação, comecei a filmar. Muito, mas fazia direitinho. O melhor que eu conseguia. Mas se você vê o vídeo meu lá do começo e o vídeo atual, é irreconhecível. A diferença é brutal. Você também foi aprendendo. Fui aprendendo com o processo, entendeu? Entendi. Agora, para quem deseja, como que eu vou dizer, transformar, voltando um pouco para a assessoria de imprensa, para quem deseja transformar as informações do dia a dia em notícia, que dicas você daria para aproveitar as oportunidades e construir a credibilidade da pessoa, da empresa na imprensa? Que dica que você dá? Assim, eu fui um vendedor de pauta bom. Eu fui assessor de imprensa, né? Na época lá da FSB. Eu era o cara da tecnologia. E aí começaram a entrar, naquela época, veio as .com, a bolha e começou a entrar muito cliente de tecnologia. Ninguém entendia nada de tecnologia. Me pegaram, Rodrigo, vem atender cliente. Aí eu fui atender cliente. E eu era um excelente vendedor, eu emplacava muito a pauta. E aí eu nunca fui jornalista, não trabalhei em redação, eu trabalhei no Jornal do Brasil. Mas eu entendi que é o seguinte, se você precisa vender demais qualquer coisa, é porque o que você está vendendo não é bom. Sim. Porque se a coisa que você está vendendo é boa, é necessária, tipo quando eu vendi cocô para a professora, eu não vendi cocô para a professora, eu vendi esterco para alguém que cuidava de uma horta. Claro. Então era necessário. Então ficava fácil. Então eu acho que assim, a maior parte dos assessores, e isso eu tinha até algumas confusões na FSB, porque eu cheguei a ser diretor e cuidava de um núcleo e tinha lá uns assessores e tal, que tinham preguiça de entender o que o cliente fazia, né? Não sabe o que o cliente faz, que problema o cliente resolve. Como é que vai encontrar um produto bom para vender para a imprensa? Claro. Pegava qualquer porcaria que o cliente falava, troquei, olha só, gastei uma nota na mobília. Como é que você vai vender mobília? Entendeu? Você não tem notícia. Claro. Então, o jornalista quer notícia. Se você não consegue transformar uma boa notícia, por que ele vai publicar aquilo? O jornalista quer agradar a audiência dele. Então, você não tem que escrever para o teu cliente. Você tem que escrever para a audiência dele. Não importa muito o que o cliente quer. Importa o que a audiência quer. Tá, você quer me contar isso? Vamos tentar transformar isso em algo que o cliente gostaria, né? Que aí você faz uma pauta irrecusável. Sim, uma pauta que interessa ao jornalista. Então, por exemplo, eu fui assessor de mim mesmo aqui na Influência no começo. Me lembro que a gente conseguiu uma matéria grande, tipo, na Rede TV, televisão, que você sabe, é difícil televisão. Dificílimo. Dificílimo. E que eu falei, não vou conseguir. A Influência me alcança tantos milhões de faturamento. Comercial demais. Influência é isso, Influência é aquilo. Primeiro que eu não botei o nome da Influência no título. Eu escrevi a minha sugestão de pauta. E, basicamente, eu falei do lance, a nova profissão. A criança não quer mais ser astronauta. Profissão influenciador digital. Ai, que legal. Eu escrevi uma pauta sobre isso e enchi de dados que eram da agência e... Rolou, óbvio. O cara falou, quero muito isso, entendeu? Entendi. E rolou. E isso foi assim. Então, você tem que criar um conteúdo que interesse ao público e não que interesse ao seu cliente. Então, como você tem essa visão clara da evolução da comunicação, como é que você enxerga o futuro do marketing de influência e o papel das plataformas como a Influence.me nesse cenário? Como é que você vê isso? Assim, tá tudo mudando tão rápido que qualquer tentativa de sugerir o futuro corre um sério risco de estar errado. Então vamos pensar assim. Eu acho que os números estão mostrando o faturamento de influenciadores digitais somados no Brasil, esse ano passado foi 16 bilhões de dólares. Se pegar esses 2 milhões de influenciadores, tudo que cada um ganhou,
e somasse, daria 2 bilhões de dólares. Uau. Quase 16 bilhões. A previsão para 2025 é chegar a 20 bilhões. Então está crescendo. É muito maior já do que muitos mercados com muito mais tempo. Tá? Então, pelos números e a evolução de crescimento, a primeira previsão não vai parar. Vai continuar crescendo, eles vão continuar abocanhando uma parte grande do valor da mídia. Outra coisa, os veículos grandes, o apogeu da mídia televisiva, por exemplo, que era a mídia mais cara publicitariamente, está em amplo declínio, a audiência está em amplo declínio. Então, aquilo que eles valiam está cada vez valendo menos porque você paga por um volume de mídia que você não está mais recebendo. É só uma questão, para mim, de tempo que as marcas que ainda insistem e direcionam muita verba para lá, comecem a ver que aquela verba está sendo desperdiçada. Então, eu acho que, por isso, o mercado vai crescer. A outra previsão que a gente faz a gente chama de hiperprofissionalização. Sim. Do influenciador digital. A gente já está vendo os influenciadores digitais que estavam comentando aqui, antes de começar o podcast, que a parafernália que eles estão usando está cada vez mais parecida com a boa e velha televisão. Assim, roteirista, figurino, estúdio, sonoplastia, tudo numa escala um pouco menor, mas muito profissional. Então, a hiperprofissionalização, tanto do influenciador quanto das marcas, também dá para dizer que é uma certeza. Outra tendência é os influenciadores muito grandes ficarem um pouco de lado nas contratações, porque eles são mais para celebridades tradicionais do que, eventualmente, influenciadores, e a contratação se concentrar nos influenciadores um pouco menores. Tipo, hoje lá, a gente percebe claramente que o sweet spot, que seria o range mais legal que as marcas mais contratam, é o cara dos 500 mil seguidores. Tá? Não é o cara dos 50 milhões de seguidores. Esses são inalcançáveis, muito caros e tal, difícil de mensurar o resultado deles. São importantes para certos tipos de campanha, mas então esse tamanho, então a contratação inverter. As marcas estão aprendendo, de tanto ver métrica, está vendo que quando eles contratam aqui, dá mais resultado do que contratar lá. Então eles estão vindo mais para cá. Ao invés de contratar um cara de 50 milhões, contrata 10, 15, 20 caras de 5 milhões. Pulveriza aí. Pulveriza. Você chega em mais gente, com mais mensagens diferentes, dá mais trabalho, mas dá mais resultado. Na sua opinião, falta educação no Brasil nessa área, na área de assessoria de imprensa, na área de empresas? A gente percebe, estou te perguntando isso, porque a gente percebe ainda hoje muitos empresários que procuram assessorias de imprensa e de cara perguntam, eu vou aparecer no Valor, entende? Com muita frequência. Uhum. Como é que você vê isso? Você acha que o Brasil está evoluindo em termos de comunicação ou falta muito ainda? Eu passei por isso várias vezes, do cliente chegar e, às vezes, desprezar uma matéria que saiu no veículo que ele não acha que é o interessante e achar que ele vai ser notícia em primeira página, né? Sim. Então, isso é frequente mesmo. Eu até entendo, porque ele está gastando um dinheiro e é complicado você botar dinheiro num canal, tipo assessoria, você bota lá um valor mensal, geralmente as assessorias é FII mensal, sim, e o resultado não é garantido, né? Sim. Então, você prospecta, você vende a pauta, você faz follow-up e pode chegar no final do mês e não sair nada, né? Sim. E aí você imagina no lugar do empresário que ele gastou o dinheiro de qualquer maneira. Sim. Então, eu entendo o lado dele. Isso é um desafio, né? A gente aqui tem uma assessoria que está aqui, eu já sei todo esse esquema, então aqui no caso eu botei disciplina. Eu falei assim, gente, eu sei que vocês não podem me garantir. Até dica para empresários que estiverem assistindo. Você não cobra da sua assessoria o resultado, você vai cobrar esforço. Porque tudo bem que a assessoria diga para você que não dá para garantir resultado, mas esforço tem que ter como garantir. Claro. E eu te garanto, se ela estiver se esforçando, vai ter resultado. O que eu vi acontecer várias vezes, e eu lá na agência, na FSB, já não estou lá há muito tempo, então não tem problema, posso falar. Que era o seguinte, eu estava aqui, o assessor tal atende 5 contas, não se dedica a nada para 4, tem um que ele gosta mais, que tem mais tal, nesse ele consegue, essas 4 não saem nada, mas não é... mandei release. Ele não fez nada. Aí chega naquele período que vai ter que apresentar resultado para o cliente. De 3 em 3 meses, eles apresentavam o relatório para o cliente. Aí fica a agência toda, o cara fica alvoroçado que ele vai chegar na reunião de resultado, 0
Resultado, vai perder a conta. Claro. Aí começa a pedir favor um pro outro. Pô, você que é amigo do Anselmo Góes, eu me lembro disso. Você conhece fulano de tal? Pô, me emplaca essa notinha para mim, tentar salvar a pátria, né? Salvar a pátria. Então, eu vi isso acontecer. Então, primeira dica, faz um contrato que garanta esforço. Total de encontros com a imprensa, total de releases, total de tudo volume mensal para garantir esforço. É que nem venda. Você não pode garantir que vai vender, mas se você correr atrás, mais cedo ou mais tarde a venda entra. Isso acontece. Então, se tiver a rotina, tiver a disciplina, a coisa acontece. E você não acha também que falta um pouco, às vezes, de conhecimento para o executivo brasileiro do que pode ser notícia ou não, de como é que ele passa para a assessoria de imprensa o que deve ou o que não deve ser publicado? Qual que é a sua opinião? Eu tenho certeza que falta, né? O corre-corre não é o foco principal da atuação dele, né? Às vezes eu fico lá na influência me pensando, será que a gente está passando tudo? Então, como eu, enfim, trabalhei nessa área, eu sou um que ajudo a escrever o título da notícia. Sabe? Isso aqui não vai emplacar. Muda esse título. Torna ela interessante. De novo, aquilo que eu já falei agora atrás. Pô, se você está tendo que vender demais, é porque não está bom. Porque se fosse bom, o jornalista comprava na hora, entendeu? Entendi. Então, vamos deixar esse produto mais legal. Então, falta mesmo. Eles não são jornalistas, eles não trabalham com notícia, né? E eu acho que isso é uma oportunidade. Temos uma oportunidade aí de treinamento, eu não estou nem falando de media training, que media training... Não, media training é outra coisa. É outra coisa. Estou falando de... relacionamento mesmo com o público. É como tornar o seu cliente um pequeno assessor de imprensa dele mesmo. Se ele começar a entender a notícia, ele vai começar a ter insight, né? Enquanto isso não acontece, teria que ter assessores muito bons repórteres de descobrir a notícia, entendeu? A gente tem que ser jornalista na essência, né? É. Se não formou, pelo menos a vida formou e fez entender o que é notícia. Porque senão você, como assessor, vai ficar dependendo daquelas pautas besta que eles te mandam, que nenhum jornalista quer publicar, e depois você que vai ter que descascar a banana para tentar transformar algo que não é notícia em notícia. É verdade. E assim, para terminar, eu queria ver como é que você enxerga as assessorias de imprensa tradicionais no cenário atual, né, com o digital e o futuro da comunicação. Você se arrisca a fazer algum prognóstico? Então, eu acho assim que as agências elas precisam se digitalizar, né? Isso, na verdade, é um conselho que eu já dou há 15 anos. Eu vi muitas agências, elas continuavam muito fechadas naquele serviço. Fico imaginando numa situação em que a mídia tradicional siga se enfraquecendo e que a relação com a imprensa ela mude muito dramaticamente. Os influenciadores entrem mais no cenário. Para você ter uma ideia, a gente tentou, antes da gente querer ser uma agência de influencer marketing, a gente tentou treinar as agências para serem influencer marketing. Não quero fazer isso, é serviço, eu nunca fiz serviço, eu quero vender meu software aqui. Vamos treinar as agências, porque aí elas vendem e nosso software vai junto, né? Mas um sufoco, a gente não conseguia convencer ninguém dedicava tempo, a gente se disponibilizava a dar treinamento de graça para as agências, para mostrar, olha, assim que se faz, trabalhar com influenciador. Então, eu acho que tem que diversificar as fontes de receita para garantir que, caso um lado não vá bem, o outro vai. Aquela história das alavancas. Você está um segmento, assessoria de imprensa, você tem que abrir um segmento novo, influencer marketing, né? Antes que também não esteja saturado. Então, eu acho que é isso, que as boas agências já estão fazendo isso, estão crescendo nesses segmentos e tal. As grandes marcas vão sempre precisar de relações com a mídia tradicional, ainda que a mídia tradicional ela perca ainda mais um pouco de audiência. Eu vejo isso aqui que a gente está fazendo, né? Você está criando... você tem aí um conteúdo típico de um conteúdo de influenciador digital. A gente pode usar as marcas, as agências podem usar as redes sociais para se tornarem elas mesmas influenciadores digitais de um segmento. Se eu perguntar assim, qual é o influenciador digital de relações públicas? Não sei. Eu não sei se tem, cara, entendeu? Deve ter, né? Alguém no LinkedIn, né? Mas Pode por que ninguém apareceu para ser o influenciador digital de relações públicas? Pois é. No marketing tem. Eu já vi. Tem no Instagram, no TikTok, um monte de blogueirinha que dá dicas rápidas de marketing, dicas rápidas de Google Ads, de publicidade online, de design, né? Mas assessoria de imprensa... Então, isso é uma maneira excelente de captar cliente, né? Captar cliente. Quando o cara digitar no Google, você vai ser o primeiro a aparecer, porque o Google valoriza quem tem mais relevância em certos assuntos. É uma forma de obter relevância. Isso é um ponto forte nosso. Se você procurar lá
agências de influenciadores, trabalhar com influenciadores, a influência me aparece em primeiro sempre. Sim, Porque a gente organicamente. Organicamente, porque a gente produz muito conteúdo sobre o setor. Tem o nosso Instagram já tem cerca de 100 mil seguidores nesse setor, o nosso blog é muito lido, a gente tem rotina semanal, 2 ou 3 conteúdos por semana inéditos sobre influencer marketing, tem a academia, então a gente está investindo em conteúdo para obter autoridade, para ser encontrado. Então, eu acho que um pouco disso. E para fechar, um conselho que você daria para os empreendedores ou profissionais liberais, enfim, empresas que querem usar a comunicação como uma ferramenta estratégica para crescer e se destacar no mercado? Que conselho você? Para as marcas que querem crescer e se destacar no mercado, o conselho é meio óbvio, né? Assim, quem não é visto não é lembrado, né? Sim. E aí, esse visto, hoje em dia, já não é mais como antigamente. Não adianta você botar um anúncio no jornal. Hoje, o visto, ele é multiplataforma. Então, você tem que estar ali, sendo visto em todos os lugares, com PR, com a mídia imprensa, assessoria de imprensa, com os influenciadores digitais, que vão chegar a milhões de pessoas por uma fração. O CPM, o custo por mil de um influenciador digital, é muito menor do que o custo por mil de uma televisão e tal. E vão alcançar esse público com muito mais autenticidade, porque o seguidor dele está lá porque gosta dele. Ele escolheu clicar naquele botão seguir. Então, é diferente de eu estar assistindo o Jornal Nacional e entrar uma propaganda da Ana Maria Braga, que eu não sei se... Pode ser que eu não tenha vínculo nenhum com ela, não acredite nela. Eu estou vendo uma publicidade que não me diz respeito. Mas aqui não, aqui é diferente. Eu estou sendo impactado por alguém que eu decidi seguir. Então, é isso, ter essa visão 360 de comunicação, porque isso gera muitas oportunidades. Para quem está explorando, tem muito mais chance de sair da... É muito ruído hoje. A gente está vivendo uma era de muito ruído. É muita informação que a gente recebe. Então, para você se destacar, não adianta mais você ser monocanal. Você tem que ser multicanal. E para ser multicanal, você vai ter que estar em todos eles. Né? É uma boa dica. Agora, eu deixei de perguntar alguma coisa que você gostaria de falar? Não. Não? Perguntou bastante. É, né? Essa perguntadeira. Perguntadeira. É isso mesmo. Rodrigo, foi um prazer enorme ter você aqui no nosso canal Comunicação é Tudo. Acho realmente que você ajudou e ajuda a escrever a história da comunicação Obrigado. no país. Tenho muita admiração por você, pelo seu trabalho, e espero que vocês também tenham gostado e que você não deixem de seguir o meu canal no YouTube, Vera Rodrigues, o podcast Comunicação é Tudo. E eu sempre digo, se vocês gostam do conteúdo, recomendem para os seus amigos. Se não gostam, recomendem para os inimigos, mas, por favor, recomendem, não deixem de falar da gente, não é, Rodrigo? Gostei dessa, vou usar. Pode usar. Na verdade, não é minha. Uma vez eu assisti uma peça do Ricardo Bandeira, Mímico, e ele falou isso no teatro, e eu sempre falo que é muito bom, né? Se vocês gostaram, para os amigos. Se não, recomenda para os inimigos, mas recomenda. Falem mal, mas falem de mim. Falem de mim. É isso. Muito obrigada mais uma vez. Espero vocês na próxima quinta, sempre lembrando que comunicação é tudo. Muito obrigada.